Olá, alunos! Esse é o capítulo 3 da nossa apostila Brasil, Localização e Território. Vamos dar sequência à nossa aula. Bem, aqui nós temos a representação do mapa do Brasil, porém ele não está com o nome das cidades, dos estados, como estamos acostumados. Essa representação é só para mostrar para vocês a dimensão de alguns países comparando com a dimensão do nosso território brasileiro. Por exemplo, aqui acima, ó, norte, nós temos a França. Tá vendo? Escrito aqui, ó, França. Para vocês entenderem a dimensão do território da França se comparado a essa região do território brasileiro. Isso é importante para que a gente entenda a grandeza do nosso território brasileiro, principalmente em questões da biodiversidade, das terras agricultáveis, né? E também os recursos naturais, né? O nosso país ele tem uma grande biodiversidade, bastante recursos naturais. E quando se compara aos outros países em questão de dimensão, olha aqui, ó, nós temos a representação da Alemanha. Então, vários países caberiam dentro do território brasileiro, para vocês entenderem o quanto o território brasileiro ele é extenso e o quanto ele é importante, tá? E as vantagens, né, dessas dimensões, né, da diversidade que existe aqui, né? E com as desvantagens, as dificuldades de proteger o território, né? Estabelecer políticas de desenvolvimento para todo esse país. Ok? Vamos dar sequência aqui. O que nós vamos estudar nesse capítulo? O Brasil no mundo e os fusos horários do Brasil. Aqui nós temos os maiores países do mundo, né? O Brasil, ele se encontra no 5º maior país do mundo. A extensão territorial, né, é de 8 milhões 515 bilhões 767 quilômetros quadrados, né? Essa é toda a dimensão do território brasileiro. Ele se encontra aqui nessa posição do mapa. Vamos comparar ele com o maior país do mundo, que é a Rússia. A Rússia ela se encontra aqui, ó, no mapa. Olha a extensão dela, ok? Aqui ela está numa posição, está ao norte, né? Nós temos depois o Canadá, que é o 2º maior país do mundo, localizado aqui. Temos o 3º, que é a China. Isso em dimensão territorial, tá, pessoal? Né? População, sabe bem, entenda bem quando falamos territorial e em nível de população. Aqui nós vamos ter os Estados Unidos, o 4º maior, o Brasil, a Austrália fazendo a representação aqui, ó, que é o 6º, e o 7º, que é a Índia e Argentina, los hermanos, tá? Representação dos 8 maiores países do mundo. Bem, é interessante nós pararmos para pensar essa questão territorial, do domínio, da posição e também da proteção desses territórios, mesmo antes, né, antes da colonização, como que era e o que é hoje. Isso é importante a gente pensar, tá? E na posição também ao qual eles estão colocados aqui no mapa. Agora, vamos entender o Brasil no mundo. Grande parte do território brasileiro está localizado na zona tropical e intertropical. 8% do território brasileiro está situado na zona temperada, apresentando menor temperatura.
O que isso representa? São os principais tipos climáticos do nosso Brasil, né? Em relação à linha do Equador, vamos localizar aqui, ó, a linha do Equador, ela está aqui, ó. O Brasil tem a maior parte de suas terras, vamos colocar assim, 93%, no hemisfério meridional sul. A linha do Equador, ela faz o paralelo 0%, tá? Atravessa o território brasileiro nos estados do Amazonas, Roraima, Paraná e Amapá. Ou seja, vamos pensar bem aí, parte do território desses estados se encontram no hemisfério norte, lembram disso, né? E parte no hemisfério sul. Já em relação ao meridiano de Greenwich, o país está inteiramente situado no hemisfério ocidental e oeste. Então, é importante a gente pensar nesse posicionamento, porque há variações climáticas dentro do território brasileiro, e quando há variações climáticas, há também variações entre os vegetais, os recursos naturais, entre as florestas, né, entre os biomas, que são extremamente importantes, entre a biodiversidade, tanto animal quanto vegetal. É possível determinar a localização do Brasil também em relação às zonas térmicas da Terra. Grande parte do território brasileiro ele está localizado na zona tropical ou intertropical. É importante a gente entender um pouquinho sobre isso por conta do clima, ok? Está a sequência aqui. Em razão de sua extensão no sentido norte-sul, olha aqui, norte-sul, ok? Há grande variação de incidência de raios solares e do aquecimento promovido pelo Sol. Vocês já estudaram a posição da Terra, já estudaram as estações do ano, e agora a gente está voltando isso, recordando, né? Por causa da posição, da formação, tá? Por isso, essas variações, né? Tais variações térmicas influenciam os diferentes tipos de solo. Olha que interessante. Essas variações térmicas, elas vão diferenciar o tipo de solo que nós vamos ter aqui, ó, no território, certo? Relevos, condições hidrográficas e paisagens vegetais. Por isso que nós não somos uniforme. O nosso país não é uniforme, não é? Tem as variações. Encontramos formações vegetais adaptadas aos climas com temperaturas mais elevadas em sua porção ao norte. Ó. Ao norte, o clima é mais elevado. E formações vegetais se adaptam a climas mais frios na porção do sul. Ok? Isso é importante, pessoal, muito bacana de se estudar. Eu espero que vocês se dediquem bastante à leitura do capítulo e responda todos os questionários, ok? Bons estudos, abraços!